Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos então iniciar mais uma apostila? Esta é a sexta. Façam a identificação, como de costume, colocando o nome da escola, o nome do seu professor ou professora, o seu nome completo e a identificação da turma, se é quarto ano A, B ou C. Coloquem também a data, logo ali em cima. E vamos iniciar a leitura deste textinho. O segredo da alegria. Ramiro era um menino bem pobrezinho. Seu pai era marceneiro e sua mãe trabalhava lavando roupas e passando. Era uma família de 8 pessoas, isto é, Ramiro tinha 5 irmãos menores que ele. Com seus 10 anos, o menino trabalhava num supermercado perto de sua casa, carregando sacolas de compras para as pessoas. Era um menino bem alegre. Vivia rindo, mesmo quando não ganhava nenhum trocado ou era maltratado por algum freguês. Não parava de sorrir e estar sempre brincando. Todos os seus colegas ficavam intrigados e perguntavam para Ramiro o que ele havia de diferente, o que fazia que fosse a criança mais alegre do bairro. Ele apenas sorria e respondia que era feliz, porque tinha uma luz no seu coração que o deixava assim. Mas como, Ramiro? Nós nunca vimos você triste. Você está sempre sorridente. É verdade. É nos momentos mais difíceis da minha vida que eu fico mais alegre, porque ele me carrega no colo e enxuga as minhas lágrimas. Então todos entenderam que a luz que se refletia em seu coração era a fé que ele tinha de que Deus estava sempre com ele, e isso o tornava a criança mais feliz deste mundo. Graça Batitucci é quem escreveu este texto. Número 1. Numere os parágrafos do texto. Então vocês vão voltar ali no textinho que nós lemos, e vão colocar o número de acordo com o parágrafo. O que é parágrafo? É a organização de ideias, como a gente começa, dá continuidade e conclui uma ideia, mas tendo conexão com o outro parágrafo que vai começar. Então a gente coloca frases que se conectam no mesmo parágrafo. E ele sempre vai ter esse espacinho antes de iniciar. Esse espaço maior do que das outras linhas. Sempre que tiver esse espaço, sabemos que começou um parágrafo. Neste primeiro parágrafo, por exemplo, Ramiro era um menino bem pobrezinho. Está falando como ele era, né? Como era a família dele. Está dando uma introdução. Nesse segundo parágrafo, vejam que tem outro espaço aqui, ó. Quer dizer que iniciou outro parágrafo. Fala o que ele fazia no dia a dia. Aqui, ó, mais um parágrafo. Fala como ele era, como ele encarava a vida. Então, cada parágrafo vem trazendo uma ideia, né? Ele inicia aquela ideia com frases e conclui ela com frases, mas sem finalizar o assunto em si. E vai conectando com os próximos. O que vocês irão fazer? Irão numerar, colocar número 1, daí vê onde que começa o outro parágrafo, coloca número 2, vê onde começa o outro, coloca número 3 e assim por diante. E vai ver quantos parágrafos vai dar ao todo. Pode colocar no espacinho mesmo aqui, ó. A numeração do parágrafo tá na ordem 1, 2, 3 e assim por diante. Vai ver onde tem mais. Até qual número que vai. Número 2. Marque as afirmações verdadeiras em relação aos 3 primeiros parágrafos.
Então, vocês vão ver o que é verdadeiro, que está falando aqui que realmente é isso, e vai marcar um X no quadrinho com a afirmação correta. Isso com base nos 3 primeiros parágrafos. Nos 3 primeiros parágrafos, fala que Ramiro morava com seus pais e irmãos? Se é isso, marca um X. Fala que ele ganhava muito dinheiro lavando carros? Ele era um menino muito alegre e gostava de ficar sempre brincando? Vejam o que faz sentido com o primeiro parágrafo. Se for necessário, voltem, releiam e marquem o X no que for verdadeiro. Número 3. Numere abaixo a frase que corresponde à pergunta. Qual a razão da alegria do menino? Então, essa é a pergunta número 1. Vocês vão ter que ler aqui embaixo esses círculos que estão sem número dentro e ver qual dessas frases que responde a essa pergunta. Qual a razão da alegria do menino? A alegria do menino tinha a razão de ele carregar as sacolas de compras para os fregueses, é por isso que ele sempre estava alegre? Se for isso, coloca o número 1 dentro do círculo. A alegria do menino era porque ele tinha muita fé em Deus? Se for isso, coloca o número 1 neste círculo. E o número 1 vai em um dos círculos só, tá bom? Num supermercado perto de sua casa, ele era muito alegre porque ele ficava num supermercado? Vejo que faz sentido para responder essa pergunta. Número 2. Onde ele trabalhava? Vê qual dessas frases responde onde ele trabalhava e coloca o número 2 dentro do círculo. Qual era o seu trabalho? Qual dessas frases que está respondendo o que ele fazia no trabalho? Coloca o número 3. Número 4. Veja as cenas abaixo, consulte o texto e coloque o código que descreve o parágrafo. Código que descreve o parágrafo. Aqui em cima dos quadros das imagens, tem um quadrinho menor em cada um, com um símbolo dentro. Então, esse é o código. O que descreve essa imagem é um círculo preto. E assim por diante, cada um tem um desenho em cima. E é esse desenho que vocês vão usar para identificar o parágrafo do qual está se tratando. Nessa cena aqui, qual parágrafo será que está descrevendo? Aqui ele está dialogando com uma pessoa, né? Então, vocês vão ver em qual dos parágrafos que ele está contando, respondendo alguma coisa para alguém. Em qual desses? E coloca este símbolo do círculo dentro do quadro que está representando esse parágrafo. Se é no segundo, vai fazer aqui o círculo. Se é no primeiro, vai fazer aqui e assim por diante. Neste outro, está mostrando o trabalho dele. Vejam ele com as sacolas na mão. Então, está mostrando o que ele faz. E qual desses parágrafos que está contando o que ele faz. Vai olhar no texto, vai ver lá a numeração que vocês colocaram e vai identificar se é no segundo, no primeiro, no quarto ou no oitavo. Nessa outra imagem, ele está conversando com amigos, né? Aqui dá a entender que um dos meninos está fazendo uma pergunta para ele, está falando alguma coisa para ele. Então, vocês vão ver em qual dos parágrafos que ele conversa com os amigos, que os amigos fazem pergunta para ele, tá? E aqui nessa última cena, dá pra ver os pais dele. Ó, marceneiro e a mãe lá, né, fazendo os afazeres domésticos, trabalhando com roupa, lavando roupa ali. Vai ver em qual dos parágrafos está falando dos pais dele e vai marcar ali o símbolo do quadrinho, certo? E essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta para a professora da sua turma e até mais. Tchau, tchau! Olá, alunos do quarto ano, estou de novo aqui com vocês, né? Eu, professora Patrícia, vocês já me conhecem, estou, né, com a disciplina de matemática. Então, antes de tudo, estejam com a apostila de vocês em mãos, tá? Não esqueçam de marcar a data lá onde pede, né, lá em cima.
num lugar assim tranquilo, né? Que vocês possam fazer as atividades bem tranquilos, certo? Então, antes de tudo, quem não higienizou as mãos, corre lá, higieniza, tá? Pois isso nós não podemos mais deixar de lado, né? Precisamos manter nossas mãos limpas, né? Longe de vírus e bactérias, né? E eu aqui com meu álcool em gel, sempre, né, fazendo a minha parte. Vocês fazem a parte de vocês, né? Então, vamos lá. Na atividade de vocês, lá da apostila, nós vamos começar com divisão, tá? Vocês já sabem, né? Então, vim reforçar esses termos para vocês, tá certo? Olha só. Lá na apostila de vocês está assim, ó, tem um balãozinho que está falando assim: a divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática e a operação inversa da matemática. É o chamado método da chave. Vamos entender primeiro a nomenclatura da divisão, tá? Então, aqui nós temos os elementos da divisão, tá? Olha só. Antes de tudo, olha só os símbolos que representam a divisão. Nós temos esse daqui, que é os 2 pontos. Nós temos esse daqui, né, que nós usamos na continha deitada. E esse daqui, quando nós armamos a conta, tá? Então, esses são os termos da divisão. Os símbolos, né? E esse daqui, vocês lembram o nome? Se chama chave, tá? E os elementos da divisão são, vocês já viram em outras aulas, nós vamos retomar aqui, olha só. Aqui, o número que vai antes da chave se chama dividendo, o número que está dentro da chave é o divisor, o resultado se chama quociente e o resto se chama resto, tá? Sendo o número 0 ou tendo algum número aqui, é o resto, tá certo? Então, e a professora colocou um 0 aqui, né, que a professora tinha esquecido, tá? Então, lembrando que sobrando ou não, se chama resto, o que vai aqui, o número que vai aqui, tá? Aí, pegando a apostila de vocês, né, fala assim, ó. Quando você quer repartir, distribuir em partes iguais, você faz uma divisão. Então, nós temos sempre que prestar atenção nessas situações problema que nós temos, né, que resolver. No que fala, né? Se está pedindo para separar, distribuir, dividir, né? Lembrar que esses termos são usados em qual operação? A divisão, tá? Então, aqui, ó, seguindo lá na apostila. Ao dividir uma quantidade, você sempre obtém um resultado menor, tá? Que é nesse exemplo aqui, ó, você está dividindo um valor total e as parcelas sempre vão ser menor, o resultado sempre vai ser menor, tá? A divisão exata é quando não sobra resto, tá? Então, quer dizer o quê? Que essa divisão aqui, ela é inexata porque sobrou resto, tá? Nós já falamos até sobre as divisões exatas e as inexatas, tá? Então, agora, para fixar, né, nós vamos lá na atividade. Nessa atividade aqui, olha só, eu fiz a representação como está na apostila de vocês, tá? Eu fiz essa primeira atividade aqui. As outras vocês vão resolver sozinhos, tá? Conforme o exemplo. Aqui não tem segredo, tá? É só para vocês, para reforçar essa questão da divisão, tá bem? Então, olha só. Aqui eu tenho o quê? 9 dividido por 3, tá? Para representar isso, nós fizemos 9 flores. Então, eu tenho 9 flores para dividir em 3 vasos, tá? Então, está aqui, ó, 9 dividido por 3. Então, vamos fazendo assim, vamos ligar as flores aos vasos até acabar, tá? Enquanto tiver flor, vamos colocando uma em cada vaso. Olha só, uma aqui, a outra aqui e a outra aqui,
tenho flor para ser distribuída nos vasos? Não, não tenho mais, né? Então, olha só, quantas flores cada vaso recebeu? 1, 2, 3. Então, eu sei que o resultado da nossa continha ali é 3. 9 dividido por 3 é 3. Tá? Então, quer dizer que vai 3 flores em cada vaso. Essa é uma forma de nós fazermos a conta. A conta não, de nós representarmos essa divisão. Agora, o ideal é o quê? Nós armarmos a divisão. Olha só. Lembra que eu falei nas outras explicações que toda vez que nós formos realizar uma divisão, nós precisamos nos apoiar numa tabuada do número que está ali na chave, tá? Nesse caso, qual é a tabuada? A tabuada do 3, certo? Então, nós temos o 9, nós vamos lá lembrar, 3 vezes que número é igual a 9, ou chega próximo? Vamos lembrar? 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Olha só, acabei de falar o número 9, ó. 3 vezes o 3 é 9. Tá? Não seguir para frente a tabuada, porque iria passar do 9. O número maior que o 9 aqui não caberia, não daria certo, tá? Então, 9 de tirar 9 é 0. Então, temos aqui, a nossa conta deu exata, tá? Não sobrou o resto e confirma com o que nós fizemos aqui na representação das flores, tá certo? Então, agora eu tenho 8 dividido por 2, que tem lá 8 cupcakes e 2 pratos. Então, é para, né, vocês fazerem a representação de vocês, armarem ali a continha para realizar essa atividade. Nessa de baixo aqui é 15 dividido por 3 e 12 dividido por 2, tá certo? Então, é com vocês. Agora, nós vamos seguir para a próxima atividade. Então, aqui nós temos o arme e resolva, né? Temos aqui, lá na apostila de vocês, tem várias continhas já armadas que vocês vão fazer, né? E aqui eu coloquei 2 que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Então, vocês têm a tabuada em casa, se apoiem nela. Quem não tem, monta. Lembra lá o jeitinho que a professora fez para montar a tabuada, né? Porque sem a tabuada é meio complicado para fazer, né, as operações. Então, vamos lá. Temos aqui 32 dividido por 5. Primeira coisa que eu tenho que ver em qual tabuada que eu vou me apoiar? Vou me apoiar na tabuada do 5. Eu até fiz lá as 2 tabuadas que iremos usar, né? Nesse cálculo do 5 e nessa do 6, para facilitar, tá? Então, vamos lá. Eu consigo dividir 3 por 5? Não, porque daí o 3 é menor que o 5, daí fica complicado de fazer a divisão. Então, nós temos o 2 também, que é o 32, vamos usar ele inteiro, o número inteiro. Que número vezes o 5 chega a 32 ou próximo a 32? Vamos lá ver, olha só. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35. Acho que já posso parar por aqui, né? 5 vezes 6, 30, né? Ele é menor que o 32. Dá para eu usar ele, não dá? Ou o 35. 35, ele passa. Lembrando sempre que o número que vai aqui não pode ser maior do que o de cima, tá? Então, 5 vezes 6 é 30. Vamos fazer a continha de menos. 2 tira nada, abaixo 2. 3 menos 3 é 0, né? Então, olha só, a nossa conta acaba aqui. E é uma conta inexata, porque sobrou 2 de resto, tá? Vamos passar para a próxima. 85 dividido por 6. Esse é um caso, né, que eu consigo dividir 8 por 6, né? O 8 é maior que o 6. Então, vamos à tabuada. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2 é 12. Podemos parar por aqui também.
Que número que cabe aqui? O 6 vezes o 1. 6 vezes o 1 é 6. 8 tira 6, 2. E acabou por aqui? Não, continua por quê? Porque ainda tem mais um número aqui, ó, que eu não fiz nada com ele. Eu vou abaixar ele do lado do resto, tá? Quando eu abaixo um número, é do lado do resto. Ficou 25. 25 dividido por 6. Que número na tabuada do 6, né? Que número vezes o 6 é igual a 25, chega próximo. Continuando lá. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3 é 18. 6 vezes 4, 24. Dá para parar por aqui, né? 6 vezes o 4 é 24. 5 tira 4, 1. 2 tira 2, nada. Essa conta também é inexata, porque sobrou 1 de resto, tá? Então, 85 dividido por 6 deu 14, tá certo? Então, aqui está feito os dois exemplos. Agora, vocês irão fazer as outras continhas, né? As outras operações. E qualquer dúvida, consulte o seu professor, né? Lá do grupo do WhatsApp. E boa atividade. Tchau, tchau!